Com muita alegria estou aqui na presença dos irmãos para comentar com os irmãos aquilo que o Senhor pôs no meu coração, não essa semana. Já há dias o Senhor tem falado fortemente comigo sobre esse assunto. E eu orei e pesquisei, estudei essa palavra e pedi confirmação do Senhor que fosse realmente isso que eu falasse com a igreja. E Deus pôs no meu coração o livro de Efésios. Efésios é uma riqueza tremenda que Deus nos legou. O apóstolo Paulo, no seu período que esteve com o Senhor, com Jesus ali, né? Aquela experiência extraordinária que mudou a vida dele, ele escreveu o livro de Efésios. E ele estava preso. E a prisão que ele estava não era uma prisão como as prisões modernas hoje, que tem tudo, a pessoa é presa, não sei, em alguns lugares do mundo, aqui na América, o sujeito é preso, vai para a cadeia, está quase que no hotel 5 estrelas, não é? Mas naquelas circunstâncias, entre tantas revelações que Deus deu para Paulo, também o livro de Efésios. Lembre-se que na ceia do Senhor, Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor foi o que eu passei para vocês. O que eu recebi do Senhor foi o que eu ensinei para vocês. Então, tudo isso que está aqui foi da experiência que ele teve junto com o Senhor, o período que ele esteve na presença do Senhor Jesus, junto com o Senhor Jesus, depois daquela conversão extraordinária que ele teve, né? Era uma pessoa poderosa, um judeu poderoso, né? Um fariseu, conhecia o Velho Testamento, e perseguindo os cristãos a ponto de apoiar a morte de Estevão e fazer tantas outras maldades, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus que o mudou completamente. Ele foi uma pessoa que, aquela conversão da água para o vinho, uma coisa extraordinária, né? Na vida dele. E o exemplo dele está aqui na palavra de Deus, né? Aquele grande parte, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. A salvação pela graça, capítulo 2 de Efésios. No capítulo 1, nós temos aqui o Senhor Jesus nos dando a bênção de Deus em Jesus Cristo, autor de nossa redenção e cabeça da igreja. A nossa salvação está aqui. Aqui é como, né, a maneira que o Senhor fez para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Senão não estaríamos aqui. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Capítulo 1, 2, verso 1 ao 10. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira. Veja bem, como os outros também. Mas os outros, muitos continuam lá fora, mas nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Essa é a palavra, capítulo 2 de Efésios.
Meus irmãos, aqui, o que Deus me deu para transmitir para os irmãos aqui, o apóstolo Paulo, nesse texto, nos mostra os 3 tempos de nossa salvação: passado, presente e futuro. O tema nos permite refletir sobre a nossa infeliz condição que tínhamos antes de conhecermos a Cristo como nosso Salvador e o aceitarmos. Os irmãos pensam um pouquinho, de repente, alguém nasceu num lar cristão e nunca passou por momentos difíceis da vida, dificuldades, ou teve aí no pecado. Mas, irmãos, nós nascemos em pecado e, subjugados por essa natureza perversa, nós estávamos irremediavelmente perdidos. O pecado no homem é simplesmente a expressão da sua maldade inata. Interessante que não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É tremendo isso. Se não fosse o Senhor em nossa vida, não estaria ninguém aqui, não teria ninguém aqui hoje, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqui, no passado, o que éramos? Mortos. O que está dizendo aqui? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. No passado, o que éramos? Mortos. Em delitos e pecados. E o que é o pecador sem Cristo? É o que é o pecador sem Cristo hoje. Estado deplorável, de condenação, morte e separação de Deus. É essa a situação do mundo hoje. Convivemos com isso, com as pessoas, e eles estão mortos. Esse estado começou com Adão e Eva, quando pecaram contra Deus no jardim do Éden, arrastando toda a raça humana, cuja manifestação é vista, em parte, meus irmãos, na decadência moral, espiritual, natural, física, de toda a humanidade, pelo ultraje cometido desse casal contra Deus, né? Quando desobedeceu e aprontou a Deus. O verso 2 diz o seguinte: quando, em que outro tempo andastes, né? Já falou, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu uso o aparelho de ouvido e às vezes ele não funciona direito, então eu falo às vezes um pouco complicado, não sei se atrapalha um pouquinho de vocês de ouvir. Então, como nós andávamos, segundo o curso desse mundo, o segmento dos caminhos maus, naturais para o mundo. Para o mundo não tem nada de errado. Eles andam e fazem o que eles querem, não tem nada de errado para eles. Para nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O mundo aqui se refere, não se refere à humanidade com suas coisas pecaminosas. 1 João 2, 15 e 17. Valtinho, pode botar lá. 1 João 2, 15 e 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Certo? Então essa é a recomendação para nós, essa é a verdade, né? Então, ou seja, de acordo com suas práticas e padrões desviados de Deus, é assim que vive o mundo hoje. O mundo aqui não é o que se refere ao espaço sideral, nem ao planeta Terra. Não, irmãos. Seguir o curso deste mundo é conduzir-se conforme o pensamento mundano, o agir, o viver, não é? Com o padrão da época, com seus modismos, costumes, o que levou muita gente ao pecado, assim como é hoje.
não é? Assim foi no passado. As pessoas se vestiam, se comportavam, agiam de acordo com o andar da época. Eu, com 82 anos, imagina quantas fases eu passei de pessoas, como se comportavam. Em Colossenses 3, 7 a 8, deixa eu falar, o Valtinho está rápido no gatilho. As quais praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente de falar. Amém? Então, a diferença que tinha nas pessoas, o que era? Eram os crentes, que eram diferentes. As pessoas eram todas iguais. Eu morei numa cidade que a maioria era de italianos, sou de descendentes. Eu não tenho nenhum avô brasileiro. Os 2 homens eram italianos, o pai da minha mãe e o pai do meu pai. A mãe da minha mãe, espanhola, a mãe do meu pai, portuguesa. Uma cidade que tinha muitos italianos, mas tinha também espanhóis, tinha portugueses e brasileiros, lógico, né? Então, viviam daquela maneira. Achavam que estavam fazendo certo. Por exemplo, dia de determinados santos faziam procissões pela cidade e eles pegavam ruas inteirinhas, enchiam, passavam a noite inteira, 2 dias antes, botando flores naquilo, para que no dia seguinte passasse a procissão em cima daquelas flores, né? Carregando aquelas imagens mortas nas costas e levando aquilo. E pessoas fazendo sacrifício. Lembro-me de um velhinho mais velho que eu, tinha 84 anos, ele andando só com uma coisa aqui e com um monte de tijolo na cabeça. E o povo, olha que maravilha, ele está fazendo sacrifício. Para quê? Não é? Então, coisas da época, as pessoas andavam como se vive, como é hoje. O mundo está vivendo aí, dessa maneira. Verso 3, fazíamos a vontade da carne, nossa natureza caída, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Estávamos inclinados ao pecado, uma natureza que atendia os desejos e concupiscências degradantes do pecado e dos propósitos do inimigo. Isso agrada a quem? Ao inimigo, sabendo que está nos levando as pessoas para o inferno. E nós fazíamos assim, estamos fazendo a vontade da carne, meus irmãos. E éramos filhos da ira. Já estávamos sobre a ira de Deus, do juízo de Deus, condenados assim como todos os outros. Por quê? Você fala, mas escuta, eu nasci numa boa família, eu tinha um pai bom, uma mãe boa, irmãos, uma família, parentes bons, eu nunca fiz nada errado, tal. Mas você está na ira de Deus, a pessoa está na ira de Deus porque não aceita a salvação. A porta é Jesus. Ele pode ser a pessoa mais boníssima desse mundo. Se ele não entrar pela porta de salvação, ele é um pecador, como qualquer outro, e vai para o inferno. Então, nós éramos filhos da ira, já estávamos sob a ira de Deus, do juízo de Deus, condenados, assim como todos os outros. Não é uma atitude de má vontade de Deus, como se ele perdesse a calma e se irasse. Não, Deus, é que não se trata disso, é que Deus é santo. A santidade de Deus é uma coisa extraordinária. Sua ira é uma reação natural, normal de sua santidade contra o pecado. Deus é santo, Deus não aceita o que é errado. É uma barreira natural e santa contra o pecado. Está lá em Romanos 1,8. Pode pôr lá, Valtinho? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O que é a verdade? O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem o recebe está no caminho certo, tem a verdade e, acima de tudo, tem vida. Não é?
Deus é santo. Amém? Isso é o que éramos no passado, mortos, sem nos dar conta, enganados, indo para o inferno, junto com a multidão de pessoas mortas, junto com as multidões de pessoas mortas, para o céu, para a Bíblia, para a oração, sem conhecer a Deus, sem servir a Deus, mortas, né? Interessante que é uma situação que, se você sair daqui hoje, na hora do culto, você vai sair daqui, você vai pegar a rua aqui, você vai para o centro da cidade ou para onde você for, você vai cruzar com muita gente. Mortos, pessoas mortas. Se você cruzar com crentes salvos, remidos pelo sangue de Jesus, são pessoas que estão vivas. Mas você pode cruzar com seus melhores amigos aí, seus companheiros de trabalho, parentes, mortos, se não receberem o Senhor Jesus no coração. É isso que está acontecendo. O mundo está cego, completamente cego. E muitas vezes, nós que temos a luz da vida, não estamos orientando essas pessoas. Isso é muito sério, né? É muito sério. Mas no verso 4 tem uma palavra, né? Uma palavra tremenda aqui, do texto, Valtinho. Eu vou ler aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, mas Deus, há muitos anos atrás, eu estava lendo uma coisa interessante, estudando sobre isso aqui, e disse que quando Paulo escreveu isso aqui, parece que se ele estivesse sentado, ele deu um pulo assim, mas Deus, diante de todo esse quadro aqui, não é? Que ele fala aqui, dessa situação que a gente estava, perdidos, mortos, indo para o inferno, mas ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só, no presente é o que somos, filhos da misericórdia de Deus. Não é? Misericórdia, todos os irmãos sabem aqui, é o ato de ser poupado de algo que merecíamos. Isso é misericórdia. A graça é um presente imerecido, né? Que recebemos sem qualquer mérito de nossa parte. Vocês, irmãos, todos conhecem isso. Temos bons professores aqui. Na verdade, a misericórdia divina nos elevou a um novo e santo estado espiritual. A misericórdia de Deus. Como avaliar a misericórdia de Deus? Como? É impossível. Impossível. Ela mostra a intervenção de Deus em favor da humanidade. Imagina, Deus, Criador, maravilhoso, bondoso, criou esse mundo, criou as pessoas. E quando essas pessoas caminhando de uma forma totalmente contrária ao projeto de Deus, indo para o inferno, dando ouvido à voz do inimigo, preferindo servir ao inimigo. Então, a palavra misericórdia no latim antigo é composta de duas outras palavras, que é miseri e cordis, que significam miserável e coração. Quer dizer, miserável e coração. Deus aceitou a misericabilidade do homem e o recebeu no seu coração. Por Jesus Cristo, que levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas ofensas contra Deus. Avaliar a nossa salvação, meus irmãos, é uma coisa tremenda. Eu hoje, quando eu paro muitas vezes sozinho, de madrugada, eu fico pensando, meu Deus, como pode o amor de Deus ser dessa maneira? Como pode? Cada um de nós conhece o nosso passado. Tem pessoas que nasceram bem, são educados, bondosos, tudo, mas tem coisas na nossa vida. Éramos pecadores por natureza, inimigos de Deus. E como é que pode Deus nos amar dessa maneira?
e continuar nos amando. Veja bem, Deus aceitou a misericórdia, esse nosso estado de pecadores miseráveis, e nos recebeu no seu coração. Como nós faríamos de repente, perdoando alguém, se é que perdoamos alguém? Nós perdoamos, mas sempre temos aquele pezinho, olha, aquele dito popular, né? A gente perdoa, mas sempre tem aquele pezinho na frente, outro atrás, olha, tal. Mas Deus nos recebe. E nos recebe, sabe como? Filhos. Não recebe a gente, uma pessoa qualquer. Filhos. Filhos. O amor de Deus é incomparável, indiscutível. João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você daria seu filho por pessoas que você nunca viu na vida, que estão te amaldiçoando, brigando, jogando praga, fazendo tudo errado contra você? Você daria seu filho? Você que tem filho, eu sei. Não, ninguém faria isso. E 1 João 4, 9 a 10, uma palavra também. Olha lá. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio deles. 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. Meu Deus, é que eu digo, o homem pode até perdoar, mas não esquece. Sempre terá, né? Aquele pezinho para lá, para cá. Aqui na terra é assim, a pessoa às vezes comete um crime, é julgado e condenado a 50 anos de prisão. Quando ele sai, ele passa lá na rua e fala, você viu só? Foi 50 anos preso. Né? Tremendo. Verso 5, eu estou lendo aqui. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Fomos vivificados em Cristo, antes estávamos mortos, como já falamos aqui, no pecado, mortos espiritualmente em relação a Deus, conforme já falamos. Ele nos vivificou em Cristo, Colossenses 3, 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Morremos para o mundo. Sua vida está escondida em Deus. Amém? Aleluia. Este novo resultado de vida resulta da morte de Cristo por nós no Calvário. Todos nós conhecemos o que Ele passou, como foi o sofrimento dele, o que Ele deixou de reagir diante de todas as ofensas, humilhações que Ele passou, por amor a nós. Agora, uma coisa importante. Esse novo resultado de vida resulta da morte de Cristo por nós no Calvário, e pelo mesmo poder que o vivificou dos mortos, também nós fomos vivificados em Cristo. É a ressurreição espiritual. O mesmo poder. Vai dizer, mas irmão Paulinho, o que você está querendo dizer com isso? O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo foi o mesmo poder que, no dia que eu aceitei Jesus, que vocês aceitaram Jesus, vocês não viram, mas eu entrei na igreja, nos meus 19 anos, como eu já falei aqui, perdido. Não é um moço bom, família boa, tal, mas no mundo. Tudo era normal já para mim, né? Eu entro na igreja e saio salvo, mudado. Minha vida mudou assim, dá algo tremendo. Uma conversão maravilhosa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus foi o mesmo poder que naquele dia me ressuscitou espiritualmente. Porque eu posso imaginar
a batalha espiritual que teve no mundo espiritual. Os demônios que achavam que já eram donos de mim. Não, esse aqui é nosso, esse aqui vai ficar conosco. Então, posso imaginar a batalha que aconteceu espiritual, mas o poder que ressuscitou o Senhor Jesus foi o mesmo poder que naquele dia falou: não, Senhor, agora Ele é nosso. Vem para cá, Paulinho, você pertence a nós. Senhor Jesus, você pertence a mim, Paulinho. Você não pertence mais ao mundo, você não está exposto ao inimigo. Você é outra criatura agora a partir de hoje, e foi mesmo, né? Então, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o amor e a misericórdia de Deus em ação para conosco, não é? Podemos imaginar a magnitude desse poder quando Jesus disse, lá quando Lázaro estava morto, chega lá, Lázaro, sai para fora. Todos conhecem a história. Ele chama pelo nome para não falar sai para fora, que saia todo mundo junto, que estava enterrado ali, né? Você sabe disso. Então, esse mesmo poder, com outras passagens, aquela passagem de Ezequiel, quando o Senhor dá aquela visão para Ezequiel e diz para ele: escuta, profetiza para esses ossos mortos aí, esses ossos secos. Profetize, e dali a pouco aqueles ossos estão cheios de vida e ressuscitados. Deus pode fazer isso. Deus pode, irmãos. Romanos 4,17. Pode falar, parte B, quer ver? Como está escrito: Deus constitui Pai de muitas nações, Ele é nosso Pai aos olhos de Deus em quem creio. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência o coisas que não existem, como se existissem. Esse é o nosso Deus, não é? Que chama a existência aquilo como se existisse. Então é o mesmo poder. Deus diz: haja luz, haja lua, haja céu. Então foi aquele que naquele dia ele disse para o diabo: Paulino, você pertence a mim. José, Pedro, João, Paulo, todos vocês pertencem, agora é nosso, então não sai daqui, em nome de Jesus. O mesmo poder que Jesus, quando aquele encontro da vida com a morte ali, aquela viúva de Naim, vinha a caravana da morte, né, aquela mulher chorando seu filho, encontra com Jesus, e o que acontece? Aquele moço é ressuscitado. Sabe o que é pessoa morta? Na minha idade já vi tanta gente morta. Morta, está morto mesmo. Não tem jeito mais. Não tem mais situação. Mas ele ressuscitou aquele moço. Aquele outro chegou lá com a mão ressequida. Estende a sua mão. A mão dele ficou boa. Quantos leprosos ele curou? Irmãos, a lepra é uma coisa terrível. A lepra apodrece a pessoa em vida, ela fica insensível, os dedos ficam insensíveis, ele pode pôr no fogo que não sente dor mais, começa a cair partes. Quantas pessoas ele curou na hora, né? O mesmo poder, né? Os cegos, não, ficar cego é triste. Ele deu vista às pessoas: Senhor, o que você queria ver? Eu não vejo. Veja, esse poder. Não é? Com esse poder que fomos ressuscitados novamente para essa vida que nós temos hoje. Louvado seja Deus. Deus é riquíssimo em misericórdia, e qual fonte inesgotável a produzir 3 elementos vitais de saúde espiritual. No verso 4, aqui, nós temos aqui que Ele produz em nós amor. Não é? Na parte B. Que Ele diz que Ele produz amor. No verso 4, parte C, Ele produz graça, por muito amor que Ele nos amou. E no verso 5, Ele nos produz, aqui também, nos vivificou juntamente em Cristo. Então, novamente, pela graça, somos salvos. Né? Ele nos vivificou, nos unindo a Jesus, que é a fonte da vida. Irmãos, a fonte da vida é Jesus para nós, tudo que necessitamos para caminhar, para andar, é Jesus. Está aqui João 4,14.
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse é o Senhor Jesus, né? João 7, 37 e 38 também tem uma passagem maravilhosa aqui. No último dia, no último mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a palavra de Deus, meus irmãos. O passado ficou para trás, meus irmãos. O passado ficou na cruz. Nosso passado, com o sangue de Jesus derramado. Hoje não mais andamos segundo o curso desse mundo, mas em novidade de vida, ou seja, Deus colocou o céu dentro de nós, antes de nos levar para o céu. Pensem bem nisso. Deus colocou o céu dentro de nós, antes de nos levar para o céu. Mesmo com toda a nossa desobediência, muitas vezes, falta de dedicação, né? De propósito, né? Mas sempre tem dentro de nós esse convite. Você levanta cedo sempre que você quer. Não, eu vou. Tem coisa que está apavorando, desesperando, mas você tem esperança, você crê, o Espírito Santo dentro de você. É o céu dentro de você, né? Foi o que você sentiu hoje também, antes de vir para o culto, para cá. De repente falou, não vou na igreja hoje não. Não vou não. Aí você, não, vai na igreja. É o céu dentro de você. Dentro de você. Verso 6, temos uma nova cidadania. O pastor Cacau me mandou falar, porque às vezes eu falo muito. Temos uma nova cidadania. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Prestar atenção? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é verídico, irmãos. Isso é verídico. Como nos sentimos todos os dias? Assentar-se na linguagem neotestamentária tem o sentido de descansar ou tomar posse de uma posição de honra. Descansar no Senhor. Será que nós, muitas vezes, perdemos um pouquinho, vou dizer bem no popular aqui, perdemos os estribeiros por qualquer coisa e passamos o dia tão angustiados com coisas que não acontecem e com tantos problemas, né? O que é isso? Isso era um estado de escravidão que a pessoa tinha na vida. Hoje não, meus irmãos, hoje não. Nosso primeiro estado era de escravidão, preso no pecado, escravos do inimigo, porque enchia a nossa cabeça de coisas que nós ouvíamos e dava ouvido, né? E por esta razão não podíamos assentar, descansar, sem paz, atribulados. O pecador não tem paz. Às vezes ele tenta achar paz na bebida e em tantas outras coisas, mas não tem paz, né? No novo estado de vida regenerada, a postura de escravo muda totalmente, porque agora podemos assentar e descansar em Cristo. Sabe? O que nós lemos em Filipenses 4, de 4 a 8, quando nós estamos em alguma situação difícil? Veja bem o que Paulo deixou, o que Deus deixou para nós. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por vós. Amabilidade. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É isso, é a nossa vida, meus irmãos. Nós temos que viver isso. O conselho está aí.
Nós temos que viver isso. E o que nós fazemos? Apresentamos a Deus todas as nossas dificuldades que nós temos, necessidades, e descansamos no Senhor, porque Ele ouviu. Muitas vezes eu achava que eu tinha que orar e falar, e Deus, me ajoelhar de madrugada. Eu entendi que você pode falar baixinho com o Senhor, que Ele está ouvindo. Você pode chegar de madrugada. João 14, 13 e 14. Tudo que pedis ao Pai no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedis no meu nome eu farei. Então, às vezes eu estou agora, eu oro de madrugada, mas Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, guarda eu, minha esposa, meus filhos. É minha oração, falo baixinho, eu sei que Ele está ouvindo. Entendeu? Eu tenho paz de falar com o Senhor, não preciso mais achar que eu tinha, que nem a mãe que fala, você fica aqui, não, fala baixo, né? Fala com o Senhor com calma, com amor, sabendo que Ele está ouvindo, né? Aonde que Ele está? Aqui à direita, à esquerda? Não, está dentro do nosso coração, né? Então é uma maravilha, né? Não continuar escravo de gênio, maneira de viver que herdou dos pais. Está lá em Pedro, né? Ah, mas comigo é na ponta. Não, por favor. A nova cidadania nos dá esse direito. Somos cidadãos dos céus. Fomos elevados a um plano superior, isto é, nas regiões celestiais. Nós vivemos nas regiões celestiais. Trata-se de uma posição espiritual que fomos colocados como novas criaturas em Cristo. Será que somos novas criaturas em Cristo? 2 Coríntios 5,17, que está lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O passado morreu, meus irmãos, né? Essa nova cidadania nos coloca em um novo regime de vida. E tem a Bíblia como regra de fé. E a presença do Espírito Santo em nosso coração, né? O verdadeiro cristão não se conforma com esse mundo de corrupção, meus irmãos. Será que se conforma? O que diz Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se saturem da palavra do Senhor, busque o Senhor, participe de todos os programas da igreja, oração, juntos, cultos. Isso vem para o nosso coração, nos alimenta. Não aceitar mais coisas diferentes. Receber a palavra, viver Cristo em todos os momentos. Isso é muito importante. É fácil? Não. Mas nós ganhamos a salvação totalmente de graça. Mas manter a salvação é nossa obrigação, com a ajuda dEle. Senão, nós perderíamos no primeiro minuto. Somos feituras de Deus. Todo aquele que sinceramente aceita Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, torna-se uma nova criatura. Acabamos de ler, 2 Coríntios 5,17. Isto é, somos uma nova criação, completa. A transformação operada pelo Espírito Santo na vida do pecador o recria espiritualmente. Por isso somos feitura sua, de Deus. Temos permitido isso? Nós temos que cuidar para não criar problema, para não permitir isso, né? No verso 10, fomos feitos para boas obras. Esse é o propósito de Deus para o crente, para nós. Como novas criaturas em Cristo, suas obras foram preparadas para que andássemos nelas. Tem a ver com o nosso andar diário como verdadeiros crentes, não discriminando ninguém, obedientes, verdadeiros, adoradores, separados, tomar a cruz cada dia. Isso é tudo eu que escrevi essa semana, viu, irmão? Estou lendo rápido para ir rápido aqui. Minha esposa falou, você fala muito e cuidado para não estourar o tempo. Ele nos dá força e condição nisso, somado ao nosso propósito de segui-lo. O Senhor nos dá força
mas quer ver em nós o nosso propósito de segui-lo. Muito importante você na oração dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, que coisa que o Senhor fez para mim. Como pode uma pessoa amar tanto, uma pessoa tão ingrata, que foi tão ingrata, que coisa maravilhosa. Agora aqui no futuro, o que nós seremos? O que nós seremos? O futuro é um termo inevitável na vida de todos nós, irmãos. O futuro não tem como escapar. Ninguém pode fugir. Se o homem não tivesse pecado no jardim do Éden, não teria problema. Isso não teria preocupação. Mas isso ficou arruinado na vida humana depois do pecado, né? Mas veja o que seremos. Seremos a prova da obra redentora, a demonstração, a primazia de Cristo no juízo final. Será o seu povo redimido, a demonstração da sua obra redentora. Olha que coisa linda foi isso que Deus, nessa semana, deu no meu coração. Seremos a prova da obra redentora, a demonstração, a primazia de Cristo no juízo final. Será o seu povo redimido, a demonstração da sua obra redentora. Para mostrar nos séculos vindouros, isto é, o futuro da igreja de Cristo. Né? Ela, a igreja, será a demonstração eterna da graça de Deus, o testemunho da misericórdia divina sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia, não da ira divina. Será o triunfo da misericórdia, não da ira divina, irmãos. Imagina se nós tivéssemos, da mesma maneira que está o mundo que não aceita Jesus, sob a ira divina. Mas graças a Deus que o Senhor nos libertou disso. Louvado seja Deus. Séculos vindouros refere-se à igreja agora e o que será no porvir. Seremos, e nós, seremos testemunhas da manifestação e da graça de Deus. O verso 8 aqui declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? O que Deus realizou mediante seu Filho no Calvário, é o que Ele continua realizando, ao revelar que pela sua graça sois salvos, por meio da fé. Pode salvar todo aquele que se aproxima, e que busca e que pede. Não está fechada a porta da salvação, está aberta. A graça de Deus é a fonte que Deus abriu no Calvário. É como uma imensa fonte de água clara, profunda e abundante. Mas o balde que atira, ou vasilhame que atira, para tirá-la do poço, é a nossa fé, né? A fé é o meio de apropriação da salvação. Ele nos deu a fé. Ainda assim, se fosse uma fé que tinha saído só de mim, como é que ele nos deu a fé? Até a fé foi ele que nos deu. Até tem um hino, né, que canta: pela fé que uma vez nos foi dada. Pela fé, se eu tivesse a voz do Robson, eu estaria cantando agora, não vou cantar. Pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Filho de Deus, pela graça de Deus enviada. É assim, né, mais ou menos. Mas até a fé foi Ele que nos deu. Louvado seja. Nós somos a mão que aceita a salvação, meus irmãos. O verso 9 declara, eu falei o 10, mas volta um pouquinho aqui. Declara que não se obtém a salvação por meio de obras. Isto é, não depende de esforços e méritos da nossa parte. Nós somos a mão que recebe. Volta um pouquinho no verso 8 agora. O verso 8 declara que a graça é dom de Deus, a dádiva que só Deus concede. Não se compra, não se vende. Bem? É por meio da fé, sem as obras da lei. 2 Timóteo 1,9. É por meio da fé, sem as obras da lei. Que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Projeto de Deus lá da eternidade, né? Ou seja, ninguém poderá gloriar-se na presença de Deus. Recebemos a salvação, essa nova vida, Ele está dentro de nós.
nos dando força, poder, proteção, nos pôs o fruto do Espírito dentro de nós. O fruto do Deus, o Espírito Santo vive dentro de nós. O fruto do Espírito que temos que fazer é Ele que nos dá essa graça maravilhosa. Nossa salvação será sempre o testemunho de favor divino, da sua graça, misericórdia e amor imensurável. Isto é, a obra redentora, maravilhosa, inigualável do Senhor Jesus Cristo, realizada por toda a humanidade, por nós, por isso que estamos aqui. Agora, já estou terminando, pastor, viu? Mas aqui, quando eu estava rascunhando tudo isso aqui, Deus me falou uma coisa muito forte no meu coração. E eu rascunhei aqui separado, que eu vou ler para os irmãos rapidinho. É uma coisa que me preocupa muito nesses últimos tempos. Eu penso muito nisso. Então, foi uma coisa forte que foi, não sei se foi de madrugada ou de tarde, que hora que é isso. Assim, nós só vamos entender o propósito de Deus e frutificar quando vermos que as pessoas que nos cercam, na sua maioria, estão mortas. Vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, família. Quando vamos ao mercado, aonde for, estamos rodeados de mortos. Presta atenção. A nação caminha com mortos. Eu botei o Brasil, imagine o Brasil, somos brasileiros, com grandes acontecimentos, estádios, a maior festa, carnaval, etc. e tal, praias, mortos, a grande maioria, mortos. Nós temos o maior tesouro de incalculável valor, que é a salvação de nossas almas. Somos filhos de Deus e temos a chave do reino do céu conosco, que é a palavra, e somos filhos. Ficamos aqui para ser testemunhas, dar seguimento ao que o Senhor Jesus realizou. Ele conta conosco. Muitas vezes, em vez desse extraordinário propósito, presta atenção, foi o Senhor que me deu isso. E muitas vezes, em vez desse extraordinário propósito, nós descuidamos e nos alinhamos com o mundo. Não mais praticando pecados horrendos, claro, somos salvos aqui, ninguém está pecando aqui seriamente, tá? Mas sendo inativos, calados, apagados, inutilizados pelo inimigo. Falei, mas por que não fala? Inutilizado pelo inimigo. E desobedecendo o nosso Senhor. E por isso que muitas vezes na vida nós estamos remando com o barco amarrado, não saímos do lugar. Há muitos projetos, propósitos que nós não saímos do lugar. Falamos igual, olha o que o Senhor me diz. Falamos igual, vivemos igual. Vida de oração, zero. Falei, zero? Leitura da Bíblia, zero. Alegria da salvação, zero. Mansidão, zero. Amor, zero, etc. Testemunho, zero. Falei, meu Deus, que isso? Olha, é muito sério isso. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas mortas. Eu moro lá no meu condomínio. Os meus vizinhos são mortos. Meus familiares, a grande maioria são crentes, mas tem ainda pessoas que estão mortas. E qual a posição que eu tomo? Eu sou o porta-voz do Senhor. Ele conta comigo, aonde eu estiver. Meu trabalho, meus vizinhos, onde for. Eu não posso ficar calado, meus irmãos. Leiam esse capítulo 2 de Efésios. Não só o capítulo 2, todo o livro de Efésios. Ah, meu Deus. A situação que está vivendo esse mundo é passada para nós, graças a Deus. Somos novas criaturas em Cristo. Né? Então, conselho e alerta do Senhor para nós. Como manter e vigiar na nossa salvação? Vamos ler aqui
o Salmo 119, de 9 a 16. Salmo 119, 9 a 16. Tá lá. Como pode o jovem, nós somos jovens, manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, palavra de Deus? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Aleluia. Agora vamos ver também, conselho aqui, né, que eu vi, do Senhor nos alertando como manter a salvação e vigiar. Salmo 119, 105. A tua palavra é luz que ilumina meus passos, a luz que clareia o meu caminho, né? Todos no carro têm o pisca-pisca, não tem? A luz baixa é para você ver perto, a luz alta é para você ver longe, né? Então, quando você mora no sítio, mora na roça, você tem lanterna, você está sempre para não pisar em cima de alguma cobra, né? Então, longe você, a palavra do Senhor é luz, glória a Deus, é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia meu caminho, ilumina meus pés para não pisar em coisas erradas, pisar, ilumina todo o meu caminho, é a palavra do Senhor. E agora um conselho do Senhor para todos nós. Apocalipse 3:11. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esta igreja, que continue servindo o Senhor de todo o coração. Muitas vezes passamos por dificuldades, por lutas, mas nós temos uma igreja que preza pelo amor, pela amizade, um pastor tão amoroso. Os nossos pastores queridos, Everton que está lá, o pastor Léo, pessoas amigas, as pessoas que estão somando aqui com os irmãos, os nossos obreiros, diáconos, aqueles que são só membros da igreja, pessoas maravilhosas. Vamos continuar juntos, firmes, não é? Ver a dedicação que eles têm feito para que continue, que a obra não pare. Que Deus abençoe os irmãos e dê uma semana abençoada. Eu peço a Deus que guarde cada um de vocês, em nome de Jesus. Fazer uma pequena oração. Senhor, em nome de Jesus, te dou graças pelo privilégio que o Senhor me deu, Senhor, de poder estar aqui nesta noite. Me deu graça de poder falar da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda meus irmãos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a encarar a Tua palavra como o Senhor deseja, que nós possamos cuidar da nossa salvação, em primeiro lugar, Senhor. Zelar pelo aquilo, tudo que o Senhor fez por nós, dar o devido valor, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E também, Senhor, que sejamos aquilo que o Senhor determinou que nós fôssemos aqui nesse mundo, por essa razão que nós ficamos aqui, Senhor. Que possamos ser testemunhas com a nossa vida, com a nossa conduta, a maneira que nós nos comportamos diante desse mundo, Senhor. Que possamos continuar rejeitando todas as obras das trevas, que não servem para nós, Senhor. Que possamos ser aquele povo diferente, que quando eles olham para a gente, eles falam assim, esse é um crente que está caminhando aí. Senhor, ajuda nós a te servir de todo o nosso coração. Queremos ver a Tua presença em nosso meio cada vez mais forte, Senhor. Que Teu nome seja glorificado na vida de todos nós. Obrigado, Pai, por esse momento. Dê uma semana abençoada para todos nós, Senhor. Possamos glorificar o Teu nome. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.